Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É mais uma alegria estar aqui com todos vocês, meus irmãos e irmãs, para falar sobre um tema que diz respeito a Jesus. Há uma das suas frases onde ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. E esse tema foi escolhido e encaminhado por nosso querido irmão Celso Seara, da Casa de Tio Ormindo, do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, que hoje nós estamos aqui para fazer algumas reflexões, avaliar e pensar em que sentido Jesus nos trouxe mais uma das suas frases, das parábolas que ele também transmitia como ensinamentos a todos aqueles que estavam ao seu redor. Queremos também mandar um abraço fraterno ao nosso querido amigo também José Alberto, da comunidade espírita Nova Era, do Vale do Jiquiriçá. Em breve estaremos juntos, meu irmão. Jesus lhe abençoe também. Então, para falar sobre esse tema, vamos recorrer à ideia de Deus, que sempre existiu e sempre esteve presente diante da própria humanidade, desde os tempos mais remotos, desde a época da adoração às imagens, ao politeísmo, a tudo aquilo que se buscava deificar, trazendo para próximo esse conhecimento da divindade. Então, desde aquelas épocas idas remotas, o ser humano sempre buscou, através de rituais, de adoração, que eram caracterizados pela devoção, que se fazia através de oferendas, onde se colocavam frutos, alimentos, enfim, flores, à divindade, no sentido de agradar. Outras oferendas também eram feitas, a exemplo do sacrifício de animais e até mesmo de pessoas, no sentido de se fortalecer, de se aproximar desse sentido que a própria divindade poderia fornecer. Mas o cristianismo mudou completamente essa ideia, trazendo um novo ciclo de progresso espiritual, renovou a ideia de Deus em meio a todo aquela complexidade de crenças e correntes religiosas. Então, mesmo assim, após divulgação do próprio cristianismo, várias foram as interpretações transcritas e que trouxeram também interpretações diversas e que essas pessoas se utilizavam para o seu próprio benefício. Então, muitos segmentos religiosos que nós podemos aqui colocar também se esqueceram dessa ideia da providência divina, que na verdade é o próprio amor, porque Deus é amor e Deus deseja o melhor para todos os seus filhos. Não faz barganha, não faz trocas, não existe qualquer tipo de chantagem. No entanto, os seres humanos que trouxeram essas interpretações ficaram, na verdade, buscando objetivos no sentido de se beneficiar, de se alimentar dessas fortunas terrenas em detrimento das fortunas divinas, das fortunas e das riquezas que o Evangelho nos trouxe, o Evangelho nos apresenta. E assim, consequentemente, muitas pessoas, como até hoje, continuam sendo prejudicadas, continuam também sofrendo em razão desse pão da vida que é monopolizado pelos assambarcadores, por aqueles que querem só usufruir e não pensam no próximo, e não se preocupam com a dor alheia, com as dificuldades, com os sofrimentos e tudo mais.
E diante desse cenário, Jesus recebeu a missão extraordinária de encaminhar a humanidade terrestre para o bem, criando assim também condições para que o próprio ser humano pudesse evoluir do ponto de vista moral, intelectual. E esses conhecimentos ele nos trouxe, sim, através do pensamento divino. Porque somente a doutrina do Cristo, em toda a sua pureza, seria capaz de exprimir esse pensamento. Mas aí nos perguntamos, mas o que dizem as pessoas sobre Jesus? Quem seria Jesus? São questionamentos importantes, são reflexões que precisamos fazer, porque ouvimos tanto falar, mas será que de fato as pessoas fazem ideia de quem seria Jesus? E Jesus pergunta aos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou, que sou eu? Está no Evangelho de Marcos. E assim, nós ouvimos também pessoas responderem que Jesus é um homem bom, mas foi humano e nada mais, foi apenas um dos grandes profetas, foi um grande filósofo, pregou a paz, o amor, foi um filho de Deus, é um filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, um espírito iluminado, um guia espiritual avançado, enfim, uma série de nomenclaturas e terminologias que ficam mais na superfície e não buscam a essência que foi a sua doutrina, que foram as suas ações, os seus exemplos e tudo mais que ele realizou aqui neste planeta. Mas o que pensa Jesus sobre ele mesmo? O que foi que Jesus disse sobre o conceito sobre ele? E aqui nós lembramos diversas passagens do Evangelho, onde Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, quem me vê, vê também o Pai, vê também a Deus. Ele disse, eu sou o Messias, eu sou o Cristo prometido. Ele falou que ele era rei, admitiu ser o rei, mas que o reino dele não era deste mundo. Então, essas e outras frases, Jesus afirmou, repetiu, em todos os momentos, em vários momentos da sua caminhada. E ele disse também algumas frases que ficaram muito conhecidas, e inclusive até expressões como o poder do eu sou. Quando no Evangelho de João ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E ele disse aos discípulos claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, Deus, se não passar por mim. Esta frase emblemática permaneceu até hoje e continua com uma série de significados para a vida das criaturas aqui humanas, encarnadas neste orbe, e que ainda vivem na escuridão, na mais completa e absoluta ignorância, porque desconhecem este farol, desconhecem esse caminho, essa verdade, essa vida que Jesus veio nos mostrar, nos exemplificar. E Jesus veio ensinar a todos nós que a verdadeira vida não é essa que nós estamos vivendo aqui neste planeta, neste mundo, mas sim aquela que é vivida no reino de Deus, no reino dos céus, ou seja, a vida espiritual. Esta vida material é uma vida transitória, passageira, que tem início, meio e fim. Ao contrário da vida espiritual, que desde quando fomos criados, temos a eternidade para vivê-la. Mas Jesus veio ensinar esse caminho que nos conduz a esse reino, que nos leva a esse estado emocional, psíquico, espiritual, onde o reino dos céus, o reino de Deus, é perene, é permanente, é diferente desse reino físico,
E ele também veio nos mostrar que é possível nos reconciliarmos diante das leis, diante do Pai, e buscarmos também a capacidade de sentir, de realizar aquilo para o qual ou para o que estamos destinados, ou seja, a própria felicidade. Estamos destinados a nos tornar espíritos iluminados, espíritos puros, à evolução, ao progresso. E tudo isso, sim, somente será capaz através deste caminho. O caminho traçado por aquele que já vivenciou diversas experiências, que já esteve em diversos mundos e que hoje é o nosso governador espiritual. É aquele que comanda o nosso planeta, claro, auxiliado por espíritos também de alta envergadura moral, espiritual. E acima de todos nós existe Deus. Existe a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas Jesus não disse tudo. Jesus limitou-se também em alguns pontos no momento das revelações. Ele apenas lançou, na verdade, a semente, o germe dessas verdades, que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser explicitadas, ainda não podiam ser compreendidas, porque a humanidade ainda não estava em condições. Então, Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Na verdade, buscou demonstrar o sentido de algumas palavras, de algumas ideias, mas ocultava, em verdade, também alguns significados, porque ideias novas e novos conhecimentos se fariam necessários para que a própria humanidade pudesse desvendar e entender a mensagem do Cristo, a mensagem do Cristo de Deus, porque ainda não estávamos amadurecidos o suficiente para absorvê-las. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Então, percebemos que essa é uma das frases mais conhecidas dentre aquelas todas que ele enunciou dentro do próprio Evangelho de João, citadas no Evangelho de João, e que demonstra e expressa uma grande sabedoria de alguém que realmente poderia e pode ostentar o título de mestre, porque, infelizmente, ainda a humanidade interpreta de forma equivocada muitas dessas mensagens do Cristo. E quando Jesus diz eu sou, ele se referia em verdade aos seus ensinamentos, à filosofia de vida, aos caminhos que ele estava buscando demonstrar através dessa bagagem extensa de um espírito que já alcançou a condição de pureza e que já não há mais nada o que purgar, não há mais nada o que expiar, o que provar. Pelo contrário, ele está aqui para iluminar e mostrar para todos que estão sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela, que ele tem condições de guiá-los. E o que foi que Jesus quis dizer com caminho? Em verdade, o caminho significa que nós, seres humanos, devemos trilhar uma trajetória, seguir as leis cósmicas trazidas por ele. Leis essas que são válidas em todo e qualquer lugar. Não só aqui no mundo, no planeta Terra, no mundo físico em que nós conhecemos, mas também no mundo espiritual, mas também em outros orbes, em todas as moradas, como ele mesmo bem disse, da casa do nosso Pai. Então, Jesus nos mostra que este caminho é realmente o lugar para o qual nós vamos seguir, independente de estado físico ou espiritual. E verdade significa o seu próprio Evangelho.
Então falamos de caminho, estamos falando de verdade. Verdade significa os seus próprios ensinamentos, que é a expressão da sua própria vida, de tudo que ele fez. Porque Jesus é o Evangelho vivo. E todas as criaturas que cruzaram o seu caminho também representam exemplos desses ensinamentos, dessas lições, desse código de conduta moral. E o que seria vida? Vida no sentido espiritual, não no sentido humano, material, onde nós sabemos que a vida é um estado biológico onde o corpo está ali atuando, trabalhando através das células, dos órgãos, etc. Mas a vida no sentido espiritual, no sentido do despertamento, de estar acordado, de estar consciente, lúcido sobre a sua realidade, sobre quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo. Então tudo isso, toda essa simbologia, em verdade, Jesus trouxe numa única frase e que faz com que todos nós façamos uma reflexão mais profunda do que nós estamos hoje buscando, o que nós estamos hoje fazendo, dos caminhos, das verdades e da vida que estão sendo ofertadas por Deus a cada um de nós. E quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, significa que ninguém vai conseguir evoluir ou crescer espiritualmente caso deixe de seguir estes ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, que são comuns àqueles espíritos ascensionados, àqueles espíritos já purificados, a todos os missionários, mensageiros que também vieram antes e depois do Cristo, no mesmo sentido de buscar transmitir a toda a humanidade os conhecimentos divinos. As lições que o nosso Pai deseja que todos nós aprendamos. Então, muitas pessoas às vezes confundem-se e acham que Jesus foi o único a transmitir esses conhecimentos, essas informações, justamente porque fazem uma interpretação ainda estreita, restrita das palavras do mestre, do Galileu. Mas Jesus não foi o único. Jesus não só veio, como outros também vieram, para trazer a toda a humanidade essa luz. E ele mesmo escolheu 12 apóstolos, depois mais 70, que inclusive são colocados nos evangelhos. E depois desses, outros e outros vieram com a mensagem cristã, com a mensagem de amor para divulgar, e até hoje continuam fazendo esta tarefa, porque ela vai permanecer enquanto todos os corações, enquanto os corações humanos ainda não estiverem convertidos ao amor, ao bem, à fraternidade, à solidariedade, à generosidade, que foram virtudes, que foram princípios, valores que o Cristo ostensivamente demonstrou para a humanidade. Então, vale lembrar que esses ensinamentos de Jesus foram também transmitidos por diversas outras criaturas. Mas a diferença era que Jesus transmitia através de parábolas. E essas parábolas, alegorias, não poderiam ser interpretadas de forma literal, porque se assim o fizesse, estaríamos cometendo alguns equívocos. Então Jesus não falava da sua figura, da sua pessoa somente. Ele se referia aos seus ensinamentos. E essas parábolas serviam como pano de fundo, como mecanismo para introduzir, para levar aos corações e às consciências a mensagem do amor. Então fica também uma grande reflexão. Será que Jesus, com esta missão, ele veio para nos salvar, literalmente falando? Será que somente o Cristo seria capaz de fazer toda a tarefa que nos caberia, enquanto espíritos também em evolução, individualidades que somos?
Ou será que o ser humano, nós seres humanos, é que somos inteiramente responsáveis pelo propósito, pelo próprio destino ao qual nós estamos buscando? Afinal de contas, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, Jesus, em verdade, ele é o grande instrutor. Ele veio para dar continuidade ao processo, ao projeto evolutivo do orbe terrestre e o do projeto evolutivo divino. Mas ele veio, em verdade, convidar a humanidade para uma reforma moral, para uma reforma de comportamento, para uma transformação de consciência, através desses ensinamentos. E é por isso que quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele busca demonstrar para todos que isso é possível, porque ele é a prova cabal disso tudo. Ele se transformou, ele progrediu, ele evoluiu. E todos nós seremos capazes também. Mas basta que cada um busque realizar intimamente também esse processo. Porque o Cristo de Deus trouxe, na verdade, um conhecimento de alguém que já viveu essas experiências, de alguém que já passou por esses caminhos evolutivos e que, assim como a humanidade hoje vive tantos tormentos, tantas angústias, tantas tristezas, desafios inúmeros e que às vezes não sabemos o que fazer ou a quem recorrer, o Cristo vem demonstrar que é possível seguir a Ele e superar as dificuldades. Não nos isenta, não nos diz que seguindo a Ele ou fazendo o que Ele fez, estaremos livres dos problemas de forma nenhuma. Nem Ele mesmo esteve livre da iniquidade humana, viveu o que viveu, passou o que passou, sofreu o que sofreu, mas Ele esteve sempre sereno, paciente, resignado, confiante com a fé, a verdadeira fé fortalecida no amor, fortalecida na lealdade, na fidelidade ao Pai. E isso ele deixou bem claro para todos nós, que é possível atravessar sim todos os desafios da vida, desde que lembremos das suas mensagens e do seu comportamento. E o Espiritismo vem nos clarificar a mente através do Evangelho, através da qualificação kardeciana, através das mensagens que os Espíritos nos trouxeram. E no capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec discorre exatamente sobre essa importância de aceitarmos o jugo do Cristo. O jugo seria exatamente essas leis trazidas do alto, das esferas supremas para a humanidade, num esforço hercúleo de transmutar esta energia, essa vibração, essa psicosfera humana que ainda adensa e vive dentro das sombras a cada dia que passa. Mas na esperança, sim, de quebrar e iluminar esses corações ainda mergulhados na ignorância, na estupidez, na maldade, crueldade, toda sorte de situações que hoje ainda vivemos aqui no planeta. Então esse esforço do Cristo é para trazer a todos nós a mensagem imortal, a mensagem divina. E Jesus também nos esclarece que esse entendimento, através dos seus ensinos, através dos ensinos espíritas, como Kardec nos apresenta, é exatamente uma forma de interpretar aquilo que Jesus havia dito e que até então não havia sido devidamente explicado. Então, Jesus, em verdade, é o Consolador prometido. Assim como o Espiritismo. Jesus foi o primeiro Consolador e o Espiritismo o segundo. Na verdade, considerando as revelações, a primeira revelação, Moisés, a segunda Jesus, a terceira o Espiritismo. Mas em termos de Consolador, Jesus e o Espiritismo
veio acalmar e acalentar os corações humanos, que já viviam tantas barbaridades, tantas coisas, sem conseguir o alento e o conforto para as suas lutas. Então, antes mesmo da crucificação, no momento da última ceia, Jesus fala para os seus apóstolos e discípulos dizendo que enviaria um outro Consolador e que seria denominado Espírito de Verdade. E de fato, 1800 anos depois, o Espiritismo nasce. Mas não para trazer nada de novo ou diferente daquilo que já havia sido dito. Pelo contrário, é o cristianismo redivivo. Veio reacender a chama divina no coração das criaturas. Veio mostrar que aquilo que Jesus disse ainda permanecia válido, ainda permanece válido e necessário, indispensável para a vida de todos nós. Então o Espiritismo, em verdade, ele vem no tempo previsto para cumprir essa promessa do Cristo. E demonstra isso através do Espírito de Verdade, que lidera toda esse processo, chama as criaturas humanas para a observância desse jugo, dessa lei, a lei de amor, e de todas as outras que Jesus veio nos mostrar, através das suas parábolas e de todos os seus ensinamentos. Então Jesus disse no Evangelho: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então o Espiritismo vem abrir os olhos, vem abrir os ouvidos, porque fala sem alegorias, sem figuras, levanta de uma vez por todas o véu intencionalmente lançado também por Jesus e por todos os espíritos que estavam e que estão envolvidos nesse projeto evolutivo do nosso orbe terrestre. Então, vem finalmente o Espiritismo trazer essa consolação que a gente tanto busca para os espíritos aqui sofredores da Terra. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vem através dos inúmeros séculos, milênios, atuando desde a criação do nosso planeta, desde a formação do nosso orbe, quando ele, pessoalmente, juntamente com espíritos de escola, vieram à Terra, criaram o planeta Terra, melhor dizendo, moldando com suas próprias mãos tudo isso que nós vivemos e que nós temos hoje aqui. E Kardec vai dizer também que não basta só relembrar esses ensinamentos do Cristo, mas é necessário entendê-los, é necessário vivê-los, praticá-los, porque o primeiro momento que nós precisamos hoje relembrar em nossas vidas é a finalidade, a nossa existência hoje enquanto espíritos aqui imortais que somos. Qual é a finalidade de tudo isso? Será que estamos aqui só para nascer, se alimentar, realizar tarefas e desencarnar? Ou será que existe algo a mais que precisamos de uma vez por todas nos conscientizar e realizar individualmente para contribuir nesse processo evolutivo? Porque foi isso que Jesus também veio nos dizer, que todos nós somos responsáveis. E o codificador esclarece isso e diz para todos nós que é necessário compreender integralmente essa mensagem do Cristo, que devemos decodificá-la e precisamos para isso de uma chave. E essa chave é a doutrina espírita. Por isso que Emmanuel costuma dizer que Jesus é a porta e que Kardec é a chave. Por isso é que Jesus vem nos ampliar a nossa visão. E o Espiritismo vem clarificar ainda mais aquilo que nós há tanto tempo estamos buscando, porque faz parte também da natureza humana, da natureza dos espíritos aqui reencarnantes.
o conhecimento, o autoconhecimento, a busca pela sua perfeição, ainda que de forma inconsciente, porque está instintivamente ligado à nossa existência. Está no nosso DNA. Somos filhos de Deus e buscamos sim por esse conhecimento, por essa ampliação da nossa realidade, da nossa visão e de tudo aquilo que possa agregar às nossas consciências. E como o Espiritismo tem também essa finalidade, nós precisamos estar atentos e vigilantes a essa mensagem, a essas mensagens, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Então não foi apenas um ser que criou, existe o codificador, Allan Kardec, mas Allan Kardec coletou, realizou todo esse trabalho de análise, de observação e realizou esse compêndio, essa compilação desses conhecimentos, também, claro, sob a influência, sob a inspiração dos espíritos superiores que vieram para demonstrar a todos nós, sim, que as esperanças, as consolações, que as promessas do Cristo permaneciam. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reencarnando para poder dar continuidade e progredir na direção deste caminho, destas verdades e dessa vida. Porque se Jesus nos apresenta esse conhecimento, se Jesus nos mostra que nós podemos sim avançar, o Espiritismo vem nos dar as ferramentas, os instrumentos necessários para que possamos de uma vez por todas realizar as nossas transformações. Aquilo tudo que o Mestre já havia predito e prometido, e que os homens daquela época ainda não estavam prontos ou preparados apenas para ouvir, mas nem tanto assim, porque muitas coisas não foram ditas, ou melhor, foram ditas de uma forma alegórica, mas que hoje, através do Espiritismo, através dos Espíritos, das mensagens que foram interpretando e traduzindo aquilo tudo que Jesus já havia nos comunicado, para trazer a toda a humanidade também uma nova condição, uma nova expectativa, perspectiva, se assim podemos colocar. Agora, só depende também da criatura humana, daqueles que hoje estão aqui, habitando esse orbe, e que já estão despertos, que já estão buscando esse despertamento, esta consciência, para fazer das suas próprias vidas um caminho luminoso, para não mais repetir os erros, ou permanecer nos erros, ou nos equívocos do passado, porque assim como muitos espíritos já estão se predispondo a essa nova visão, a essa nova perspectiva, existe também uma outra parte que permanece meio que estagnado, paralisado, diante das propostas de evolução, diante das perspectivas de progresso, porque para eles está bom como está. Estão na zona de conforto. Ainda não é o momento, talvez, podemos também colocar assim, porque progredir, amadurecer, evoluir, existe também um processo doloroso e incomoda, deixa a criatura insatisfeita às vezes, preocupada, ansiosa, mas não sabendo muitos que este encaminhamento, esta inquietação nos leva a um novo padrão de vida, a um novo pensamento, a novas atitudes,
porque era exatamente esta a proposta. Era não, continua sendo a proposta do Cristo. A transformação, a mudança. E para que essas mudanças aconteçam, como se manter nos caminhos ou nas inverdades ou na própria vida que ainda levamos, que ainda encontramos como um motivo para permanecer no mundo. Se esses caminhos ainda nos levam para dores e sofrimentos terríveis, ainda nos levam para caminhar em círculo ao invés de caminhar para frente e para o alto. E são exatamente essas reflexões que nós precisamos fazer. Porque Jesus não falou nada disso por acaso. Ele falou com autoridade. Uma autoridade conferida de cunho moral. Porque ele demonstrou isso em toda a sua caminhada. Não há nenhum ato, nenhum comportamento que venha a desmerecer os seus argumentos, aquilo tudo que ele apresentou e nos mostrou enquanto Espírito iluminado, enquanto Messias, enquanto o Filho de Deus, aquele que veio para conduzir o pastor das ovelhas. Então, ele não se impôs diante da violência ou diante das ofensas, pelo contrário, demonstrou a todos nós que através da paz, através da fraternidade, é possível sim se estabelecer e demonstrar o verdadeiro valor. Então, é a autoridade do amor. É a autoridade que Jesus exalava naturalmente. E no dia que a humanidade tiver realmente conhecimento dessa mensagem do Cristo, uma nova ordem vai surgir e vai se estabelecer no nosso planeta, de tal modo que o mundo que hoje conhecemos de provas e expiações se tornará um mundo de regeneração, que é exatamente a próxima etapa que nós estaremos caminhando para alcançar. Então, os seres humanos, todos nós, nos tornaremos mais solidários, mais fraternos, vamos entender e aceitar o que é realmente uma verdadeira liderança, que não é essa liderança temporária das coroas transitórias ou do poderio investido pelos próprios seres humanos, mas sim aquele poder e aquela coroa que é designada por Deus. Então a liderança real no caminho dessa vida não tem alicerces, não tem bases amoedadas, não tem cunho financeiro. Não depende também nem da astúcia, nem da esperteza, nem da sagacidade, como nós vemos aqui no planeta, onde muitos que se encontram em posições de destaque, em verdade, se utilizaram de instrumentos, de artifícios para alcançar esses cargos, essas funções, esses locais, essas posições de poder e de mando. Mas sim buscar aquele que realmente esteja investido pelo poder divino. E nós sabemos que Jesus recebeu e continua recebendo essas diretrizes do alto. Então, buscar em verdade um caminho para seguir na vida é também procurar se espelhar naqueles verdadeiros heróis. Quem são os verdadeiros heróis? Não são os heróis que são de papel. Não são os heróis que nascem num dia e desaparecem numa noite. Mas sim aqueles que são permanentes. E a verdadeira também liderança pertence não só àqueles que têm todos esses atributos, mas àqueles que já são capazes de esquecer de si mesmo e que buscam servir também o semelhante. Aqueles que sabem seguir com paz, com equilíbrio e que sabem conduzir também as massas e que não está preocupado com nenhuma dessas
honrarias, com nenhuma desses atributos humanos. Então, é aquele que renuncia, é aquele que busca auxiliar a coletividade. E tudo isso faz com que possamos rever os conceitos das nossas vidas. É aquele que busca também amar, sem reclamar pelo amor do outro, embora na condição de servo, de simples criatura que está ali para ajudar. Como disse Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Acaba sendo também observado, amado por todos aqueles que estão ao seu redor. E é isso que faz com que a sociedade um dia se torne mais pacífica, mais unida, que busque realizar valores de sinceridade, de honestidade, que ainda vivemos num mundo onde isso ainda é muito raro, embora muitas pessoas já comecem a também colocar isso em prática. Então Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e a sua luz brilha não só através desses milênios, mas dos milhares de anos que ele já existe, que ele já permanece auxiliando o universo, auxiliando o nosso Pai na sua tarefa de desenvolvimento e de progresso da humanidade. E mesmo que tenhamos lutas, guerras, calamidades, nada disso será capaz de modificar as palavras do Cristo. Nada disso será capaz de impedir o progresso do planeta Terra. Porque nós ainda estamos deixando de aproveitar realmente algumas oportunidades. Porque ainda vivemos envolvidos no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Mas à medida que as novas existências vão ocorrendo, à medida que vamos renovando também e buscando novos roteiros de vida, vamos encontrando esse caminho. E tudo isso será um dia festejado com muita alegria. Porque, apesar de tudo, Deus jamais, nunca nos deixou desamparados. A cada dia Ele tolera, busca dar novas chances, novas existências são concedidas àqueles que ainda estão desviados do caminho, da verdade e da vida. Mas haverá de chegar um tempo em que muitos desses espíritos não poderão mais permanecer no orbe terrestre. E nós sabemos que depende também de cada um o interesse para mudar o seu padrão vibratório, para incentivar e crescer a si mesmo, a buscar disciplina, vontade, a se reeducar enquanto espírito que nós somos, espíritos que nós somos, para seguir o nosso Mestre Divino. Porque Jesus, ele várias vezes deixou conselhos a todos aqueles que estavam com ele, mas nem todos ouviram, assim como nós até hoje. Insistimos em não escutar, em não perceber as sugestões, os conselhos, a tudo aquilo que ele nos mostrou e exemplificou. Então, o Cristo, já nos encaminhando para o encerramento, não escreveu nenhum evangelho, nenhuma obra filosófica ou mística. Na verdade, Jesus deu o seu exemplo, viveu na íntegra o evangelho, a boa nova, o amor que ele trouxe para toda a humanidade. E Jesus veio nos mostrar também que viver com toda a sua intensidade, com todo o amor, com toda a caridade, com toda a humildade, com todos aqueles atributos, é exatamente o que nós precisamos. É o que está faltando ainda em nossas vidas, porque ainda somos muito econômicos, ainda nos guardamos ou evitamos
de dizer ao outro o quanto ele é importante em nossas vidas, o quanto nós agradecemos, o quanto ainda somos gratos, o quanto nós precisamos perdoá-los, porque tudo isso faz parte desse caminho iluminado, dessa vida próspera que todos ainda um dia teremos, não no sentido material, mas sim no sentido espiritual. E dessas verdades que são imperecíveis, que são válidas a todo e qualquer instante, a todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar. Então, quando Jesus pregava e falava sobre isso, nós ainda, seres humanos, naquela época, não tínhamos consciência. Mas hoje, o Espiritismo veio nos trazer essa capacidade de discernimento, de análise, de razão, de tudo aquilo que está sendo colocado e apresentado, sem pieguismo, sem qualquer escamoteamento, sem qualquer sombra ou interesse, porque isso é do próprio homem. Mas quando buscamos na essência o ensinamento do Cristo, vamos entender e perceber que ele é muito claro, porque Deus nos criou para sermos felizes, para encontrar a paz, a harmonia. E Jesus veio nos mostrar que é possível sim realizar tudo isso. E que essa felicidade tão almejada só vai acontecer no momento em que nós construímos o verdadeiro templo divino em nossos corações. E somente através desse bem, desse amor, dessa caridade, tudo isso sendo um pacote, por assim dizer, um pacote divino que precisamos aderir e que, se ainda não conseguimos, podemos nos esforçar, nos exercitar, porque não cai do céu, porque não acontece de repente. E existe sim um exercício, um esforço pessoal para a melhoria de cada um. E somente através desses caminhos é que nós vamos conseguir chegar até Deus. E não devemos nos iludir com essas práticas exteriores, com as aparências, com tudo aquilo que nós imaginamos que pode enganar, que pode fingir. Mas diante de Deus, nós não temos como esconder aquilo que estamos sentindo, porque Deus sonda os nossos corações, sonda as nossas almas profundamente. E isso não fará com que Deus venha até nós. Nós é que precisamos ir até o encontro de Deus. E somente através de Jesus, incorporando em nossas vidas estes exemplos que o Mestre nos trouxe, aplicando também essa lei que é universal, essa lei de amor, nos transformando nessa família única, nos transformando a todo momento, individualmente e coletivamente. Porque somente assim, através desses atos, da repetição, é que nós vamos, um dia, como diria a própria benfeitora Joana de Ângeles, alcançar essa condição espiritual. Para que um dia esse coração receba verdadeiramente o reino de Deus. Então, que nós possamos fazer reflexões sobre este momento, para procedermos cultivando também em nossas vidas esse bem. Incorporando o Evangelho do Cristo, nós vamos conseguir chegar ao Pai, como Ele nos disse, por intermédio de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos absorver aquilo que for importante para as nossas vidas. Muita paz.